Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz. Hoje é o nosso segundo estudo, onde vamos de fato iniciar a obra. Ontem, no último estudo, nós lemos o prefácio feito por Emmanuel, onde ele defende André Luiz, fala que muitas informações podem assombrar algumas pessoas, porém aconselhou que essas pessoas buscassem na oração o entendimento necessário para compreender as informações trazidas pelo André Luiz. Hoje, portanto, vamos continuar essa obra belíssima com o primeiro capítulo, chamado O Psicógrafo. André Luiz, então, irá narrar essa história para nós, começando da seguinte forma. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Aqui eu faço uma recordação da última obra, em que nós estudamos também no canal o livro chamado Os Mensageiros. E nós vimos que André Luiz fez uma excursão na direção da Terra, a crosta planetária, e no caminho ele parou em 2 postos de socorro avançados, situados em regiões de sofrimento próximas à Terra. Então, André Luiz já inicia a terceira obra dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, falando justamente das dificuldades, dos problemas de intercâmbio que nós verificamos no último estudo da obra Os Mensageiros. Ele diz então que numa conversação em que eles falavam justamente sobre esses problemas, o instrutor Alexandre disse que André Luiz poderia acompanhá-lo ao núcleo no momento adequado. Sim, respondeu encantado o André Luiz. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. A mediunidade é fascinante para quem examina os ascendentes morais. Os espíritos superiores sempre têm essa preocupação da lição moral por trás de toda obra, por trás de toda tarefa. A tarefa mediúnica, portanto, é também acompanhada de missões, de tarefas. E para aqueles que estão de fato preparados, a questão mediúnica é fascinante. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Vamos descobrindo então que André Luiz vai participar de alguma instrução. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Entre as dezenas de cadeiras, dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas, ou seja, encarnados, ali numa situação de desdobramento. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Ou seja, a grande maioria era formada por espíritos naquela reunião, desencarnados, e alguns estavam encarnados em estado de desdobramento pelo sono, que também compareciam à instrução. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Vejam que no auditório já há uma divisão de acordo com a condição de cada um. Fios luminosos faziam essa divisão por turmas. Cada grupo exibia características próprias.
Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Notem que para entrar naquele recinto, naquela assembleia, era necessária uma organização que nós encontramos na Terra e vemos em todas as obras mediúnicas também essa mesma organização no plano espiritual. Para adentrar ao local, havia um corpo de guarda nas portas, controlando o acesso. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio, como é de costume em toda reunião em que se preza pelos valores morais. As pessoas mantêm uma posição de respeito, de reflexão, e não fica aquela balbúrdia, aquela conversação exagerada. Pelo menos assim é como deve ser, por mais que na prática a gente veja diferente. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então André Luiz já chegou no andamento de uma reunião. Alguém já estava falando quando ele entrou em silêncio. Grande número de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava, com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Então André Luiz percebe que aqueles que estavam desdobrados, ou seja, encarnados, dormindo no plano físico, desdobrados em espírito naquele recinto, ouviam com atenção a palavra do palestrante. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Nós já vimos esse fenômeno na obra Os Mensageiros, numa das visitas de André Luiz a um dos postos de socorro, em que no momento onde se realizava o resgate de muitos espíritos em zonas de sofrimento, cada trabalhador emitia uma luz diferente, uma vibração que trazia uma coloração particular. O mesmo acontecia então nesse local. As pessoas que estavam assistindo, especialmente as que estavam em desdobramento, emitiam raios luminosos diferentes entre si, na intensidade, alguns mais fortes, outros mais fracos, e nas cores também. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Então vejam que André Luiz já está com um olhar mais detalhado. Nas duas primeiras obras da coleção, ele não tinha muito a percepção do mundo espiritual em relação a essas energias, a esses fluidos. Na obra Os Mensageiros, nós vimos que ele passou por um procedimento na espiritualidade para ampliar a sua visão. E aí ele inicia a sua trajetória em direção à Terra com uma visão mais ampla. Nessa obra atual que estamos estudando, Missionários da Luz, percebemos que André Luiz já está acostumado com essa visão mais ampla. Ele começa a descrever o cenário espiritual, já que ele também está em espírito, mas vai além, descrevendo também a coloração, a intensidade das cores emitidas pelos espíritos ali presentes e, inclusive, a distância daquela energia em relação aos corpos físicos, né? Ao perispírito e ao espírito do indivíduo ali presente. E ele ainda diz, aquelas energias eram diferentes daqueles que estavam acostumados a ver no plano espiritual. Notem que interessante, geralmente o médium encarnado faz a descrição de cores, de vibrações, de energias do mundo espiritual, porque aqui na Terra a gente não enxerga ou vê muito pouco. Aqui ao contrário, André Luiz está em espírito, recebendo pessoas encarnadas em desdobramento lá no plano espiritual, e ele percebe uma coloração, uma intensidade diferente daquelas cores, daquelas emanações.
Era uma corrente que se formava entre os espíritos ali presentes e havia uma energia diferente da esfera espiritual a que André Luiz estava vinculado. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Então, aquela corrente energética despejava de tempos em tempos elementos vitais, ou seja, de cura, de pacificação, de energização. E essa energia provinha dos corações e dos cérebros ali, vinculados, presentes, concentrados. Um dia chegaremos a esse estágio evolutivo, em que as emanações mentais e do coração irão influenciar no plano em que habitamos. Nós ainda não conhecemos essa força como deveríamos. O Espiritismo traz a energia magnética para o passe, para a oração, mas a ciência ainda chegará na descrição completa e exata das propriedades dessas energias, que ainda são desprezadas pela ciência humana. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então vejam, aquela assembleia ali presente estava num trabalho de acolhimento aos sofredores. Alguns indivíduos encarnados em desdobramento estavam ali para ajudar, auxiliar, e emanavam energias que se somavam às energias dos desencarnados, dos trabalhadores também ali presentes. Então são dois tipos de trabalhadores nesse local em que André Luiz está descrevendo: os encarnados em desdobramento e os desencarnados, todos se unindo para emitir uma vibração de cura, de proteção, de bênção aos demais, que são sofredores ali presentes. Todos atuavam, então, nesse trabalho, congregados num número vasto e que formavam esse precioso armazém de benefícios para os infelizes ali presentes. Ele ainda diz que aqueles sofredores ali estavam muito apegados às questões fisiológicas, ou seja, às necessidades do corpo físico. Frio, fome, sede, necessidades sexuais, de alimentação. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Olha só, eu disse agora há pouco que a nossa ciência despreza essa energia. E André Luiz está dizendo: essas forças mentais não são fruto da ilusão, não são ilusórias, como pode parecer muitas vezes para a nossa visão terrena, uma visão menos esclarecida quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, como eu disse agora há pouco, chegará um dia em que nós analisaremos, utilizaremos e aceitaremos a presença dessa energia no tratamento médico, na cura de doenças, no restabelecimento do equilíbrio fisiológico e mental. A medicina terrena ainda trata os enfermos com medicamento físico, com medicamento que influencia no seu corpo físico. Mas ela já vai se rendendo pouco a pouco. A gente vê em algumas faculdades, especialmente no exterior, que a questão espiritual é fundamental para a saúde plena do indivíduo. Não somente o medicamento para restabelecer o equilíbrio do corpo físico, mas o equilíbrio mental e espiritual para manter um corpo sadio. Porque a medicina atua no momento que a doença se manifesta. E o tratamento espiritual, a boa convivência, a boa conduta, os bons pensamentos evitam o surgimento da doença. Então, no futuro,
muitos hospitais estarão vazios por conta da manutenção preventiva que nós faremos aos nossos corpos físicos. Sequer ficaremos doentes, portanto, não precisaremos da medicina terrena, a não ser para manter um corpo saudável. Nós sabemos que uma mente equilibrada, uma pessoa dedicada ao espírito, reduz em muito a ocorrência de doenças, e quando a doença surge, ela desaparece mais rapidamente ou os seus efeitos são contidos com mais facilidade. Quando a pessoa tem um pensamento positivo, é religiosa, faz suas orações diárias, vigia a sua conduta e seus pensamentos. Já existem estudos que comprovam isso. Tanto com quem se dedica à parte espiritual, quanto com o grupo que não acredita em nada. Aqueles que acreditam, oram e fazem por onde obtêm uma cura ou a melhora das suas condições. Então, voltando à descrição de André Luiz, nós vemos que os sofredores ali presentes começavam a absorver uma energia curadora, energia essa que nós na Terra ainda não percebemos, ignoramos e não enxergamos porque estamos ainda vinculados à matéria grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Finalizada a palestra, André Luiz então foi convidado pelo palestrante a acompanhá-lo nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações, foi rápido no cumprimento. Não podemos perder os minutos, informou. E, designando reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu: esperam ali os amigos autorizados. Então ele convocou, além de André Luiz, mais 6 pessoas. A comunicação? Perguntou André Luiz. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos. Então, iria se iniciar uma segunda parte daquelas atividades, a parte mediúnica, no plano espiritual. Eles estavam selecionando pessoas que iriam se comunicar. E aí o instrutor explica a André Luiz que muitas vezes eles esperam meses ou até anos para se prepararem à comunicação. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Verás, falou Alexandre, gentil. André Luiz não sabia que precisava de tanto trabalho, tanto esforço para preparar as comunicações e que os comunicantes às vezes esperavam tanto tempo. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condição de atender. Quem acompanhou os últimos estudos vai lembrar da dificuldade que é para encontrar trabalhadores, seja na mediunidade, seja em outros trabalhos caridosos. E aqui a história se repete. Eram 6 espíritos que precisavam comunicar-se, mas eles só dispunham de um médium. Somente um médium havia comparecido à reunião e com condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então, como faltavam trabalhadores, o instrutor já esclarecia que as pessoas ali presentes, os sofredores, que haviam chegado para receber o auxílio, receberiam uma ajuda geral, não individual, não extraordinária, mas no interesse coletivo ali,
porque faltavam instrumentos hábeis, faltavam médiums. Julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, ponderei, André Luiz diz, né? A máquina também gasta, observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Então, o médium é uma máquina, nos dizeres aqui de André Luiz, mas que também se gasta, né? Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Nós já sabemos disso, né? A autoridade moral do médium vai ditar a qualidade da comunicação. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Olha como é importante o médium ser equilibrado. Ele precisa ser claro e sereno. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Percebam mais uma vez que sempre os instrutores de André Luiz se utilizam da natureza para dar as suas lições. Ele compara um lago calmo como um médium adequado para a comunicação, porque o lago calmo reflete a luz do céu, reflete as imagens da natureza, enquanto que um lago agitado, as águas revoltosas, não conseguem refletir nenhuma imagem do céu. O mesmo se dá com os médiuns. Precisam ser serenos, senão as suas energias, seus pensamentos influenciam na mensagem, atrapalham o trabalho espiritual. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, nesse parágrafo, nós temos o resumo da conduta adequada de todo médium. Não há exceções. E a mensagem é muito clara. Para se obter mensagens elevadas, é necessário um médium abnegado e humilde. Por isso eu uso o exemplo a todo momento de Chico Xavier, inclusive médium dessa obra, porque ele sim foi abnegado, foi humilde ao extremo. Hoje nós vemos, hoje não somente, sempre vimos médiums que o orgulho, o egoísmo, a vaidade principalmente, acabaram atrapalhando as suas missões. Então a primeira lição dessa obra, mais contundente, é: médium precisa ser abnegado e humilde. Esses são os primeiros fatores para se obter comunicações elevadas, para receber a visita de espíritos que habitam regiões elevadas. Necessita o médium calar para que outros falem. A gente vê muito o contrário, né? Médium que gosta de falar demais. Dar de si próprio para que outros recebam. O médium precisa doar-se. Em suma, deve servir de ponte, na qual se encontrem interesses diferentes. O médium é a ponte, mas tem que ser uma ponte limpa, estável, forte, larga, para que quem passa nessa ponte possa enviar uma mensagem adequada, superior, elevada. Em suma, então, essa ponte vai trazer essa compreensão consciente do espírito de serviço. Sem ela, não poderia atender aos propósitos edificantes. Que todo médium, então, possa refletir nessas palavras. O médium precisa ter espírito de serviço, boa vontade. Ontem, no prefácio, nós vimos Emmanuel falar a todo momento da boa vontade, da
da movimentação nas páginas que nós também gravamos no canal. Vocês, se querem se dedicar à causa espírita, precisam se movimentar, precisam sair do lugar, sair da ociosidade. Então o médium ele precisa ter espírito de serviço, senão ele não atende aos propósitos edificantes. Naturalmente, o médium é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Então vejam que o instrutor Alexandre está descrevendo as características do médium ideal. Manter dentro dele recursos como tolerância, paciência, amor cristão. Sem esses recursos, a qualidade dos espíritos comunicantes é muito baixa e o médium fica impossibilitado de realizar tarefas que consolam as massas. Ele vai acabar trabalhando para os seus próprios interesses, para o interesse mesquinho de alguém que não tem boa intenção. Então, esse primeiro capítulo aqui está demonstrando de forma excelente quais as características necessárias para um médium que se dedica à causa cristã. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Então, o trabalho deles ali era de estimular esses sentimentos no médium, mas também trazer essa influência exterior para que ele também pudesse sintonizar. Por quê? Se o companheiro não tem pão nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício. O que o instrutor está dizendo? Que todo médium é auxiliado nas suas necessidades mais básicas. Porque um médium com fome, um médium sem paz relativa, que vive numa casa, por exemplo, totalmente desequilibrada com seus familiares, que passa necessidades, ele não vai conseguir renunciar ao que ele precisa renunciar, sacrificar, a fim de exercer a mediunidade. Então, o instrutor Alexandre está nos informando que os espíritos superiores sempre ajudam os médiuns a ter a assistência nas aquisições mais simples, para que possa exigir dele o sacrifício depois. Sacrifício do seu tempo, sacrifício do seu lazer, da convivência com os familiares, a fim de que sirva a causa cristã. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Nós já sabemos, né, que a espiritualidade toma conta de todos os detalhes para possibilitar o trabalho mediúnico. Quem trabalha em reunião mediúnica em centro espírita sabe da organização que existe no plano espiritual para a realização de toda a reunião. Muitas vezes, a aproximação da entidade começa semanas antes. O médium vai começando a sentir aquela entidade, entrando em sintonia com o seu pensamento para que a comunicação se dê semanas depois. Então, esse é o nível de organização, de preparação que os espíritos superiores nos proporcionam também a nós encarnados na missão mediúnica. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Então André Luiz, quando ouviu essas palavras, pensou: o médium, quando trabalha, ele precisa esperar a compensação divina que vai chegar. E aí Alexandre captou esse pensamento dele e disse: consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Então vejam que André Luiz já pensou logo na compensação. Ele nem chega a pensar na compensação financeira, ele fala na compensação divina. Porém, qualquer tipo de compensação é considerado salário. E o médium não deve pensar nisso quando inicia a sua trajetória, né? Ele não tem que fazer o bem pensando na recompensa. A compensação virá naturalmente,
mas é depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico, ou seja, do médium, e colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Então, André Luiz não falou, mas a gente já começa a perceber que a reunião que inicia a obra Missionários da Luz é uma reunião dedicada à instrução dos médiuns. Vários médiuns foram desdobrados pelo sono para comparecer a essa reunião na espiritualidade e agora nós vamos ver o atendimento a cada um deles, começando por um médium psicógrafo. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. Aquele médium psicógrafo havia sido levado então ali para reajustar a sua condição física, orgânica, do seu corpo físico que dorme lá na Terra, enquanto ele em espírito está desdobrado nesse local. Alexandre informa então que os trabalhadores já estavam cuidando dele para que a sua saúde física não fosse perturbada. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. A psicografia, que seria realizada por intermédio dele, não seria simplesmente a dominação de um espírito no seu braço que passaria a escrever. Não. A contribuição do médium é essencial e, hoje em dia, é o mais comum. Há processos intrincados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Então aqui 2 detalhes. Primeiro que a visão de André Luiz ainda não está totalmente desenvolvida para enxergar os detalhes das comunicações. Por quê? Ele informa aí que o mentor, o instrutor Alexandre, emprestou um pouco da sua força, da sua energia para que André pudesse enxergar as forças que vibravam naquele corpo ali, que é o corpo do médium. Lembrando, o médium está dormindo no plano físico e o seu espírito está desdobrado no plano espiritual. André Luiz observava então os detalhes do corpo perispirítico, do corpo espiritual daquele médium. Meu poder de apreensão visual superara os raios X, com características muito mais aperfeiçoadas. Então vejam o poder de visão desses espíritos superiores. O instrutor Alexandre emprestou um pouquinho para André Luiz e ele pôde ver como um raio X. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Então ele começava a ver as alterações no corpo, físico do médium. Então a informação que a gente está tendo até agora é que os médiuns não estão somente ali desdobrados. O André Luiz e a equipe está conseguindo enxergar também o corpo físico, porque ele fala das glândulas. Trabalhavam então de forma luminosa, como oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro, em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Então, o cérebro do médium estava iluminado de forma bem específica, chamando a atenção de André Luiz. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Então, André Luiz está descrevendo toda uma movimentação luminosa no cérebro do médium. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise
emitia raios azulados e intensos. E aí há uma nota de rodapé sobre a epífise. Epífise é a pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à obscuridade, desempenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais, o mesmo que glândula pineal. Então vejam que a glândula pineal, como já é ensinado há muito tempo no Espiritismo, que seria o órgão no corpo físico responsável pela mediunidade, pelo contato com a espiritualidade. Por muito tempo se pensou que a glândula pineal é inútil, não tinha função física nenhuma, mas já foi revelado que a glândula pineal ela tem essa função de conexão com o mundo espiritual. Então André Luiz percebeu essa claridade que envolvia essa glândula, a epífise, emitindo raios azulados e intensos. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Então, o que eles estavam vendo ali era um médium equilibrado, dedicado ao bem e disposto a auxiliar com o seu trabalho. Por isso, aquelas energias circulavam com aquela potência toda no cérebro do médium e também nas suas células em outras partes do corpo físico. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Vejam que o esforço próprio, a dedicação do médium facilita o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado, disse André Luiz. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. Ou seja, o médium não pode improvisar esse estado de recepção da energia espiritual. Não adianta fingir como muitas vezes fazemos na Terra. É necessária uma conduta ilibada, equilibrada, senão o médium não estará preparado. Ele não tem como improvisar essa energia, esse estado. A sua preparação espiritual deve ser incessante. A todo momento, todo dia, o médium precisa se preparar espiritualmente. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Então, as tribulações da vida, as dificuldades que são comuns a esse mundo, atrapalham o serviço mediúnico do médium que não vigia, que não ora, que se deixa contaminar por essas pedradas, muitas vezes mentais, pedradas não materiais, mas ataques espirituais, E acaba atrapalhando o trabalho. Além disso, a nossa cooperação magnética, ou seja, a cooperação dos espíritos para o médium, é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Então, ele estava enxergando de fato as mudanças no perispírito também. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. André Luiz já havia notado. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Olha aí a glândula pineal, que pela informação do instrutor, exercia a função mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, de fato, a glândula pineal serve como órgão que facilita a intermediação mediúnica. Ela potencializa os pensamentos, as emissões do médium no corpo físico para contatar as vibrações espirituais.
aumenta o poder de emissão e recepção. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens, o sexto sentido. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Por isso eu disse que por muito tempo se achou que a glândula pineal não tinha utilidade. Ela estava adormecida, embrionária. E é lógico que estivesse, porque os homens não desenvolveram seu lado espiritual, sua espiritualidade. Somente com o desenvolvimento da espiritualidade é que a glândula pineal passa a ter uma ação, uma atividade no corpo físico. Ela potencializa a emissão e a recepção desses sinais que vêm do plano espiritual. É por isso que em muitas obras se revela que no futuro nós vamos perceber o mundo espiritual de forma mais fácil, através inclusive de aparelhos eletrônicos, que certamente vão imitar essa função na glândula pineal. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. Então, eles vão analisar o corpo inteiro, não somente o cérebro. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Olha que comparação interessante. Os médiuns na Terra não fazem ideia da complexidade que é o mecanismo da mediunidade. O médium da Terra é como uma criança que come, bebe, usa energia elétrica, usa a casa inteira sem perceber o sacrifício que os pais fazem para pagar aquilo tudo. Então o médium é como se fosse essa criança que usa da mediunidade sem perceber o esforço, o trabalho que dá no plano espiritual para possibilitar as comunicações. Não somente dos trabalhadores, mas do seu próprio corpo físico. O próprio corpo físico, por intermédio da glândula pineal, faz um esforço tremendo e emite várias atividades e percepções para que o fenômeno mediúnico ocorra. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial. Então, muito antes daquela reunião ali, o médium já estava sendo objeto de atenção, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então vejam, como o médium está mergulhado no plano físico, e é comum os pensamentos grosseiros o atacarem ou ele próprio produzi-los, porque é encarnado e é imperfeito, a atividade do plano espiritual vem para reduzir o peso desses pensamentos grosseiros. O médium ele pode estar ali sintonizado, pode querer o bem, em constante oração. Mas nos momentos em que ele falha, em que ele cai, em que ele deixa cair essa vibração, a espiritualidade age para impedir que esses pensamentos lhe pesem no campo íntimo. Pensamentos de sexualidade, de sensualidade, pensamentos de cólera, de raiva perante um colega de trabalho, perante uma pessoa que aborreceu aquele médium. Então, essas energias atrapalham a mediunidade. Porém, para o médium dedicado, que se arrepende do seu erro, que tenta a cada dia se melhorar e ser um bom instrumento, a espiritualidade age para diminuir os efeitos de um pensamento grosseiro. No campo íntimo do médium. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Ele recebeu auxílio constante, semanas antes, durante e certamente depois. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, que corpúsculos de Nícel, eu não sei falar isso, acredito que é isso aí, mas tem uma nota de rodapé.
pequenos glânulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituídos pelo retículo endoplasmático rugoso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Então vejam que interessante. A ação dos espíritos ali presentes, que ajudavam aquele médium, era para que ele não tivesse perda proteica, não tivesse perda na ação da célula em relação às proteínas necessário aos processos da inteligência. Olha que complexo de fato é o fenômeno mediúnico. Há todo um trabalho para que as tribulações do dia a dia não atrapalhem a comunicação, inclusive na questão biológica, fisiológica. A espiritualidade age junto a esses corpúsculos nas células para que os processos de troca proteica, de manutenção do pensamento e de manifestação da inteligência não sejam perturbados. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então vejam, o auxílio da espiritualidade é completo. Eles cuidam do médium de boa vontade, do médium que quer trabalhar, do médium que prova para a espiritualidade que é um bom instrumento e quer se dedicar ao cristianismo, à caridade. Esse médium recebe esse auxílio que nós vimos aqui. Auxílio espiritual, auxílio nas suas relações pessoais, para que ele não receba os ataques e diminua-se os efeitos quando receba. Nos processos fisiológicos, na expansão da sua glândula pineal para a emissão e recepção, no aconselhamento, no amparo e, vimos agora, no plano físico, ou seja, diretamente nas suas células, no coração, no sistema nervoso, tudo para que o médium fique equilibrado. Percebam que a mão de obra é tão escassa que eles dão todo o suporte para os poucos médiuns que se dedicam. Lembre-se que ali eram para ter 6 médiuns e tinha um só. 6 ou mais, né? Tinha um só preparado. E ele foi convenientemente assistido para que a sua saúde não fosse perturbada. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. Então, coração, cérebro, estômago, vísceras, né? As glândulas suprarrenais, que são glândulas endócrinas, localizadas acima de ambos os rins, responsáveis pela homeostase do organismo, isto é, pelo equilíbrio do meio interno. Secretam vários hormônios, entre os quais a aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina. Então, além de tudo que nós vimos, a ação dos espíritos amigos, mentores, instrutores, em relação àquele médium, também atingiam as glândulas suprarrenais, responsáveis, portanto, por essas trocas que dão a estabilidade à região das vísceras. Essas glândulas receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas, ou seja, além do envolvimento daqueles todos os órgãos que nós vimos, também as glândulas suprarrenais. Para quê? Para quando o médium se dedicar à comunicação, gastar energia, se doar para que o espírito comunicante seja socorrido, eles possam injetar ali, acelerar a produção de adrenalina nessa região, nessas glândulas, para que suas reservas nervosas não sejam atingidas. Para que o médium não fique totalmente cansado, não fique esgotado, não fique inutilizado pelo excesso do trabalho. Então, até isso eles pensam em tudo. Nesse instante, André Luiz diz que viu que o médium parecia quase desencarnado. Olha só,
Ele estava desdobrado, mas parecia quase desencarnado, quase em espírito, desencarnado. Suas expressões grosseiras, de carne, haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. A luz era emitida pelo próprio médium. Ele estava tão iluminado que André Luiz não via mais o corpo físico grosseiro que limita a nossa atividade. Esse corpo que nós temos aqui, de carne e osso, ele limita a expansão espiritual. Aquele médium estava tão envolvido, tão iluminado pela emanação própria dele, pela concentração, por se dispor ao trabalho, por se dedicar, pelo auxílio dos amigos espirituais, que André Luiz pensou, ele está desencarnado. Ele é um espírito quase, porque ele não via mais os limites do corpo físico. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Então ele está dizendo que eles, enquanto espíritos, não têm mais o revestimento de carboidratos e proteínas, mas um revestimento do perispírito em que as atividades minúsculas do corpo atuam como um motor elétrico que necessita de combustível. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações. É necessário agir. Então eles pararam de observar e fazer essa análise que a gente passou aqui quase uma hora falando. A análise do corpo físico do médium, do corpo perispiritual, de como a sua conduta é necessária para o equilíbrio e como os espíritos superiores agem para manter a estabilidade do médium, pré e pós-comunicação. Eles interromperam essa atividade de observação para agir. Ele diz, depois de acenar para um dos 6 comunicantes, um dos mensageiros se aproxima, contente, e ele fala, Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. 6 espíritos precisavam comunicar-se, mas só tinha um médium, que era esse que a gente viu o tratamento. Ele diz então que as possibilidades são reduzidas porque só tem um médium e escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Eles preparavam o médium então, encarnado. Então essa reunião ela acontecia na Terra, né, num local específico em que o médium iria psicografar, né? Todo esse acompanhamento que eles fizeram foi diretamente no local onde está esse médium encarnado, né? Eu disse no início que ele estaria desdobrado ali porque André Luiz dava a ideia de que eles estariam no plano espiritual. Eles estão no plano espiritual, porém próximos à Terra, ali num local terreno, onde irá ocorrer uma comunicação mediúnica, especificamente da psicografia. Então, naquele local, o médium já preparado, somente um deles, iria comunicar pela psicografia somente um espírito. 6 haviam sido levados para comunicarem naquela reunião, mas somente um deles iria psicografar. Primeiro porque cansaria demais o médium se mais de um escrevesse. É muita diferença energética, é muito preparativo necessário. Por isso a importância de vários médiuns comparecerem e estarem condizentes na sua conduta e pensamento. E segundo, porque o tempo necessário para as comunicações não seria hábil para que os 6 comunicassem. Então somente um iria escrever, que é o Calixto. Alexandre então pede para ele recordar da sua missão de consolar e que evitasse ficar falando de particularidades pessoais na mensagem. Ele ia passar uma mensagem através da escrita pelo médium psicógrafo e estava sendo orientado a não exagerar
nos detalhes pessoais, lembrar da missão dele. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Então, essa última parte, para que a gente já proceda com o encerramento, demonstra uma informação muito importante, não é? De que a oportunidade da comunicação mediúnica ela é limitada, ela é rara, vamos dizer assim. A mediunidade ocorre todos os dias, né? Em diversos centros espíritas espalhados pelo mundo. Porém, no plano espiritual, é uma oportunidade única para muitos espíritos, porque a população espiritual é grandiosa e nem todos têm a oportunidade da comunicação. Para os que têm direito, ainda assim, é difícil encontrar o médio adequado, a vinculação energética, sentimental, de pensamento, de vibração. Então, é especial e é limitada a oportunidade. Por isso, Calixto estava sendo instruído a se preparar, a se atentar na mensagem, cumprindo sua missão, evitando assim as mensagens pessoais. Vamos finalizar então nosso segundo estudo, porque já nos aproximamos de 1 hora. Convido-os a acompanhar o terceiro estudo amanhã e vamos ver aí qual vai ser a mensagem a ser ditada por Calixto, aprendendo no estudo de hoje muitas das funções dos médiuns em relação especialmente à sua conduta na Terra. André Luiz está numa reunião em que irá ocorrer uma mensagem psicografada e descreveu para nós toda a condição espiritual de um médium encarnado ali presente. Acompanharemos, portanto, nas próximas aulas, nos próximos estudos, que tipo de mensagem, como se dará essa mensagem, quais os detalhes da comunicação. Agradeço a presença de todos que nos acompanham e vamos finalizar com uma oração, como sempre faço, pedindo à espiritualidade superior essa presença contínua que eles sempre nos oferecem e, principalmente, a doação da energia aos nossos amigos que nos assistem. Que a amizade que existe entre os amigos espirituais superiores e aqueles que decidem servir ao Cristo possam se firmar, aumentar e perdurar por muitos séculos, a fim de que a nossa missão na Terra se cumpra da mais pequena à mais grandiosa, e que nós não nos preocupemos em exercer cargos de autoridade ou de missões consideradas elevadas, porque toda tarefa na Terra é útil para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, desde que esteja vinculada aos ditames do Evangelho. Então peço aos amigos espirituais que prossigam nos abençoando, trazendo essa energia, essa paz, e especialmente nos ajudando a falar do Evangelho do Cristo com autoridade, com equilíbrio, sem interpretações equivocadas ou exageradas. Espero que a nossa contribuição possa auxiliar os corações que nos ouvem, consolar aqueles que estão buscando respostas e, principalmente, estimular o estudo para que as pessoas conheçam a vida espiritual, que é o destino de todos nós no futuro, já que a morte é uma passagem obrigatória a que todos estamos vinculados e não sabemos o momento certo que irá ocorrer. Graças damos ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a todos os espíritos de luz responsáveis pela propagação da doutrina espírita e rogamos que a equipe de André Luiz, de nosso lar, possam nos ajudar a manter esse estudo numa qualidade necessária e eficiente para esclarecer corações e levar a palavra do nosso amigo André Luiz numa função tão importante que teve na divulgação dessa doutrina libertadora. Graças a Deus, que assim seja e que a paz do nosso Senhor abençoe a todos. Até o próximo encontro.